Bom, antes que a gente passe de fato para as propriedades do nosso momento angular, né, a última coisinha só que falta, né, da gente escrever é o seguinte. Eu defini para vocês esse j ao quadrado como sendo o quê? Jx quadrado mais jy quadrado mais jz quadrado, certo? Que de fato é a definição dos nossos j quadrado. Porém, né, eu comentei com vocês que a gente também vai usar o j mais e o j menos. Certo? A gente vai, a partir de um certo momento, né, trocar o jx e o jy por j mais e j menos, né, porque ele facilita aqui a álgebra dos operadores de momento angular. Então, é conveniente que a gente consiga escrever a expressão do momento angular em termos de j mais e j menos, ao invés de jx e jy. Ok? Então, enfim, o que é fácil verificar é o seguinte. Pelas nossas definições, né, o nosso j mais igual a jx mais ij, e o nosso j menos como sendo jx menos ij, é fácil verificar, né? Fica aqui de exercício, é só a algebrinha, de que jx quadrado mais jy quadrado é igual a meio de j mais j menos mais j menos j mais. Certo? Isso é muito simples de verificar, é só isolar aqui o j mais, o jx e jy, né? Elevar ao quadrado e ver quanto é que vai dar esse cara daqui. É bem simples, não tem nenhuma dificuldade. Então, aqui a gente obtém também outra forma de escrever o nosso operador j quadrado, que vai ser igual a meio de j mais j menos mais j menos j mais jz ao quadrado. A gente vai usar direto essa forma, né, daqui do j ao quadrado, em termos do j mais e j menos, que vão ser os operadores que a gente vai realmente usar para substituir o jx e jy, para descrever as propriedades dos nossos momentos angulares. Porém, a nossa primeira propriedade, que vai ser a que eu vou falar agora, eu ainda vou usar desse jeito daqui, que é um pouco mais fácil de mostrar essa propriedade, ok? É a primeira delas, então assim, vai ser a única que eu vou usar realmente a expressão do j ao quadrado em termos do jx e do jy, ao invés do j mais e do j menos. A partir, né, da segunda propriedade, a gente vai usar somente essa expressão. Por isso que eu já adiantei ela. Mas, bom, né, dado essas considerações, dado que esse daqui é o nosso problema a ser resolvido, né, nós podemos, então, ir para a nossa primeira propriedade, que nos diz o seguinte: beta é sempre maior ou igual a zero. Certo? Lembrando, quem é beta? Beta está relacionado aqui ao alto valor do j ao quadrado. Né? Então, só para poder colocar aqui a nossa definição do beta, né? J ao quadrado aplicado no ket beta m vai dar beta h barra ao quadrado beta m. Então, a nossa primeira propriedade é que o beta é sempre maior ou igual a zero. O que é bem intuitivo, na verdade. Por quê? Porque esse cara daqui seria exatamente o módulo ao quadrado do vetor momento angular. E a gente sabe que módulos ao quadrado, né, são sempre positivos. Né? Porém, apesar de ser uma coisa óbvia, né, porque um vetor, o módulo de um vetor é sempre algo positivo, né, eu estou colocando ela aqui porque, apesar de ser óbvio no quesito clássico, digamos assim, como esse cara daqui é um operador, é um serviço importante, é uma consideração importante. É necessário e importante que a gente demonstre isso em termos do operador. Porque, lembrando, esse cara daqui é um operador, não é mais a grandeza momento angular ao quadrado, igual na mecânica clássica, que é uma função e por aí vai. Certo? É um número de fato. Isso aqui é um operador. Então é importante que a gente mostre isso, apesar de ser uma propriedade bem óbvia, por ser um módulo, né, de um vetor. Mas, bom, a forma que a gente vai usar isso aqui é o seguinte. Pegue qualquer estado psi. Um estado psi arbitrário que tenha um estado de momento angular arbitrário psi. Certo? O que a gente pode fazer? A gente pode tirar o valor médio de j ao quadrado, que vale quanto? O valor médio de j ao quadrado vai valer o j ao quadrado sanduichado com o nosso psi. Pela definição do j ao quadrado, nós também podemos escrever o seu valor esperado como sendo o quê? Valor esperado de jx quadrado mais valor esperado de jy quadrado mais valor esperado de jz ao quadrado, certo? Ou seja, né, o valor esperado do j ao quadrado, o que ele vai ser? O valor esperado vai ser o seguinte: esse cara daqui, né, todos esses caras aqui são sanduíches. Então eu vou escrever o sanduíche dessa forma. Ó. Eu vou escrever explicitamente, mas em vez de escrever jx quadrado, eu vou escrever jx. Ok? Vou escrever desse jeito por um motivo que vai ficar claro. Eu vou fazer a mesma coisa com cada um desses caras aqui. jy, psi, mais psi, jz, psi. Por que eu escrevi isso? Pelo seguinte, a gente sabe que todos os operadores de momento angular eles são autoadjuntos, certo? São operadores hermitianos porque correspondem a grandezas físicas mensuráveis. Por conta disso, olha só, esse cara daqui é a versão em Bra desse cara. Esse cara é a versão em Bra desse. E esse cara daqui
é a versão em Bra desse, certo? Porque como é que é a versão em Bra? Inverte o ket para Bra e transforma o operador em seu conjugado hermitiano. Como esses caras são autoadjuntos, eles são iguais aos seus conjugados hermitianos. Então, olha só, o que é você colocar o Bra e o ket de um vetor um do lado do outro? Isso é o módulo ao quadrado. Então, esse cara daqui é exatamente o módulo ao quadrado do Jx aplicado ao Psi. Esse cara daqui é o módulo ao quadrado do Jy aplicado ao Psi. E esse cara daqui é o módulo ao quadrado do Jz aplicado ao Psi. Como nós sabemos, módulos ao quadrado são sempre maiores do que zero. Por consequência, isso tudo aqui necessariamente é maior ou igual a zero. Ou seja, valor médio de j ao quadrado é maior ou igual a zero, aqui para todas as situações. Sempre que o valor médio de algum operador for maior ou igual a zero para qualquer estado físico, certo? Porque aqui o que a gente está obtendo lembrando, o nosso Psi, ele é um estado genérico. Então, o que a gente está obtendo aqui é que o nosso Psi, j ao quadrado, Psi é maior ou igual a zero sempre. A única forma, né, de um sanduíche aqui, de um valor médio para qualquer estado, para qualquer vetor de estado, de um certo operador ser maior ou igual a zero, é se os autovalores desses caras daqui forem maiores ou iguais a zero, certo? Então, isso daqui necessariamente implica que beta h barra ao quadrado é maior ou igual a zero, que são os autovalores, né, desse operador. Por obviedade, essa relação nos leva que beta ele é estritamente não negativo. Ou ele é nulo ou ele é positivo. Existe uma forma mais conveniente, que eu vou introduzir aqui agora, de escrever o beta, que vai facilitar muito para as próximas propriedades, que é o seguinte. O que esse daqui nos fala é que o beta ele necessariamente é maior ou igual a zero. Existe uma outra forma, que é comum, que ao invés da gente escrever o beta, né, como sendo a constante relacionada ao módulo, existe uma forma natural, que é o seguinte. Escrever o beta como sendo trocar a variável, né, trocar a constante beta por uma constante j minúsculo, de forma que beta vai ser igual a j que multiplica j mais 1. Quando eu faço isso daqui, eu posso impor que o j vai ser sempre maior ou igual a zero, porque j maior ou igual a zero implica em que beta maior ou igual a zero. Então é possível, matematicamente falando, passar a escrever o beta como sendo j que multiplica j mais 1. É uma escolha de escrever o nosso beta. Certo? Para qualquer beta maior ou igual a zero, sempre existe um j positivo que, jogado nessa expressão, vai dar o beta. Certo? Isso daqui é simples, é muito fácil verificar isso. Certo? Por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente escreve a constante beta desse jeito, as próximas propriedades ficam mais fáceis de ser enunciadas. Essa constante escrita desse jeito, ela combina melhor com o nosso problema de momento angular. E como a gente vai ver, esse j daqui que está relacionado ao valor do momento angular que a gente fala, ok? Então, a partir de agora, eu vou parar de escrever beta, certo? E eu vou escrever beta como sendo j que multiplica j mais 1. Ok? Por uma questão simplesmente matemática, certo? É mais prático escrever a constante relacionada ao alto valor do j ao quadrado como j que multiplica j mais 1. É simplesmente uma questão de escolha. Consequentemente, os nossos autoestados que antes eram beta m, eu vou passar a escrevê-los como jm, porque agora a constante, né, que eu vou usar aqui, né, como relacionada ao j ao quadrado não vai ser mais o beta, vai ser o j. E aí, portanto, a nossa definição vai ser j ao quadrado aplicado, aqui não mais beta, né, aplicado em jm. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser j mais 1, h barra ao quadrado, jm, certo? O que é importante ficar claro aqui é que dá na mesma. É possível você fazer isso. E aí essa constante do beta maior ou igual a zero, a gente vai trocar ela por j maior ou igual a zero. Porque lembrando, por essa definição do beta, j maior ou igual a zero implica em beta maior ou igual a zero. Então sempre é possível escolher um j, né, que combine, né, com isso aqui que a gente está falando e que obedeça essa primeira propriedade, ok? Então, moral da história para isso aqui, mudança do beta por j que multiplica j mais 1 e autovalores de j ao quadrado são sempre positivos. Essa é a nossa primeira propriedade. Bom, enquanto a nossa primeira propriedade impôs restrições sobre os betas, né, que agora transformados em j, que são autovalores do nosso j ao quadrado, né, ou seja, nós caracterizamos, nós colocamos imposições sobre esse primeiro cara daqui. O que a nossa segunda propriedade vai fazer vai colocar condições sobre o outro autovalor, ao autovalor do operador jz. Certo? Nossa segunda propriedade nos diz que o m, né, o número relacionado ao autovalor ali do jz, ele tem que estar entre menos j e j. Já está aqui uma ótima motivação para a gente ter usado o j em vez do beta. Certo? Se eu escrevesse essa relação em termos do beta, ia ficar muito feio, certo? Não ia ser nem um pouco estratégico.
Pois bem, né, só para fazer a construção igual, vamos só colocar aqui, né, qual que é a nossa definição, né, como é que surge esse M. A gente tem aqui que o nosso JZ aplicado a J, Mzinho, isso aqui vai nos retornar M, H barra, J, Mzinho. Sendo, ou portanto, né, o Mzinho ele é o alto valor do JZ, portanto está relacionado a quantas unidades de H barra é a projeção do momento angular na direção Z. Pois bem, para a gente mostrar essa propriedade, agora sim a gente vai fazer uso dos nossos operadores J+, e J-. A gente vai usar o seguinte fato. Se eu pego o J+, e aplico em um estado qualquer, em particular Jmzinho, porque a gente está querendo caracterizar o Mzinho, e se a gente aplica o nosso J- nesse mesmo estado, a gente sabe que isso vai retornar outro estado. Nós sabemos que como esse cara daqui vai retornar outro estado, nós temos, né, como identidade que o módulo ao quadrado desses caras aqui tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque módulo ao quadrado é uma operação estritamente não negativa. E essa propriedadezinha daqui, né, de que o M ele está entre menos J e J, vem exatamente do desenrolar desses dois módulos ao quadrado. Então, para poder mostrar essa nossa segunda propriedade, o que a gente vai fazer basicamente vamos desenvolver esses módulos ao quadrado. Para isso, gostaria só de relembrar, né, dado que nós definimos J+ e J-, como sendo Jx mais ou menos I, Jy, né, dado que Jx e Jy são operadores autoadjuntos, são hermitianos, nós temos aqui que se nós tirarmos o conjugado hermitiano do nosso J+, vai dar J-, e vice-versa. Eu cheguei a comentar dessa propriedade, né, para vocês logo depois que a gente construiu os operadores J+, e J-. Isso vai ser útil por quê? Porque como é que é a definição de um módulo ao quadrado? Pega o vetor e coloca ele à sua esquerda em forma de bra. Então esse cara daqui vai ser bra desse cara daqui, que vai ser o J, Mzinho, conjugado hermitiano do J+, que vai ser o J-, aqui, J+, Jzinho, Mzinho. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Mesma coisa para o de baixo, Jm, que é a versão em bra desse cat daqui, conjugado hermitiano do J-, vai dar J+, aqui J-, Mzinho, maior ou igual a zero. Agora que a gente escreveu, né, dessa forma, vem um seguinte problema. Né? A gente colocou as definições de J+, J-, porém a gente não sabe como eles atuam nesses caras. Esses estados a gente só sabe a priori como Jz e J² atuam sobre eles porque são autoestados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar escrever esses caras daqui em termos de J² e de Jz. E é possível fazer isso. Então, a gente vai usar, primeiro de tudo, a nossa definição do J+, J-, e a nossa definição também do J², certo? Então, o que a gente vai usar vai ser esse cara daqui em conjunto com nossa J² vai ser igual a Jx² mais Jy² mais Jz², ok? A gente não vai usar, de fato, a expressão do J². A gente só vai precisar, né, usar desse jeito daqui para poder falar como é que J+, J- se relacionam, tanto com ele quanto com Jz. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, né, J menos J+. Se a gente for fazer a distributiva, né, desses caras aqui, como é que vai ser J menos J+? Vai ser Jx menos I, Jy, né, que multiplica, Jx mais I, Jy. E claro, né, se a gente quiser fazer a ordem inversa, que é o que aparece aqui na linha de baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que trocando aqui os sinais. Vamos começar, ambos, né, os operadores vão aparecer aqui um Jx² mais Jy², em ambos vão aparecer. Agora, reparem que aqui, olha, mais I, aí vai aparecer Jx com Jy, menos do Jy com Jx. Então aqui vai aparecer o comutador Jx com Jy. Aqui, como a ordem foi invertida, vai aparecer um comutador de Jy com Jx, que eu vou escrever como menos I, comutador de Jx, Jy. Ou seja, as expressões são iguais com a diferença desse sinal daqui para os comutadores. Esses caras daqui, nós sabemos o resultado desses comutadores, é IH/Jz. Olha que interessante. Então aqui, né, nós vamos ter as relações de que J menos J+, e que J mais e J menos vão ser iguais ao quê? J², e outra coisa também, né, para já poder facilitar, esses caras daqui são iguais ao quê? São iguais a J² menos Jz², certo? Pela definição do nosso J². Por conta disso, né, esses operadores J menos J mais e J mais J menos vão ser iguais a J² menos Jz², ambos vão ter essa primeira parte. E o que vai mudar agora é
I com I vai dar menos 1, então menos H barra JZ. Menos I com I dá 1, então aqui vai aparecer mais H barra JZ. Então percebam que a expressão dos dois é muito próxima uma da outra, com a diferença só desse mais ou menos. Então, por conta disso, né, esses valores médios daqui, que vêm do módulo ao quadrado, eles vão ser muito próximos, só com uma pequena, uma ligeira mudança de sinal. Então, né, vamos só colocar isso aqui no próximo slide, para que a gente possa, né, resolver exatamente essas desigualdades. Então, vamos com esses caras daqui, e vamos também colocar as nossas definições aqui, ok? Então, esses caras aqui vão ser os que a gente vai ter que utilizar, ok? Eu vou até deixar eles aqui, né, em vermelho separado, né, para que a gente não misture os espaços aqui. Então, vamos começar com esse cara daqui, certo? Vamos lá, vamos começar pela primeira desigualdade. A primeira desigualdade, né, a gente vai ter então J, Mzinho, e no lugar de J menos J+, a gente vai ter que colocar esse cara todo. Então vai aparecer J ao quadrado menos JZ ao quadrado menos H barra JZ, tudo isso sanduichado com J, Mzinho. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, certo? Agora, esses caras aqui são autoestados de J ao quadrado e JZ. Então isso aqui é obtido facilmente. Né? Quanto é que é esse cara? Esse cara daqui vai ser sanduíche de JM. J ao quadrado aplicado nesse cara vai dar J, que multiplica J mais 1, H barra ao quadrado, menos JZ ao quadrado aplicado nesse cara vai dar menos M quadrado, H barra ao quadrado, vezes o próprio estado. E esse cara daqui, menos H barra. E o JZ aplicado vai dar MH barra. Então aqui vai ficar um menos M H barra ao quadrado, porque junto do alto valor desse com esse H barra. Isso aqui, Jm maior ou igual a zero. Reparem, tudo isso aqui no meio é um número. Então, a gente pode tirar, né, do módulo ao quadrado, de forma que vai ficar J, que multiplica J mais 1, H barra ao quadrado, menos M ao quadrado, H barra ao quadrado, menos M, H barra ao quadrado. Agora vai ficar esse daqui, né, J, M. Isso aqui é maior ou igual a zero. Agora, nós sabemos que esse cara daqui vale quanto? Vale 1, porque a gente sempre trabalha com bases ortonormais. Como esse cara daqui é igual a 1, né, e claro, aqui está tudo multiplicando, né, eu não posso deixar de colocar o parêntese grande aqui, né, sempre tem esses parênteses todos. Esse cara todo aqui tem que ser maior ou igual a zero, certo? Aí, olha só, todo mundo tem H barra ao quadrado, então pode dividir por H barra ao quadrado. Esse cara daqui eu posso escrever ele como sendo. Aqui o dedo coça para escrever J mais 1 e M mais 1. Mas tem um jeito mais estratégico de escrever essa desigualdade, que é muito melhor, que é o seguinte. A gente vai abrir toda essa expressão, então aqui vai ficar J ao quadrado mais J menos M ao quadrado menos M, ser maior ou igual a zero. Porque quando a gente escreve a expressão desse jeito, a gente pode agrupar ela da seguinte forma. A gente pode colocar J menos M em evidência. E quando a gente coloca J menos M em evidência, olha só, aqui vai aparecer um J, porque J com J tem que ficar J ao quadrado, certo? Agora, vai aparecer um menos M vezes J, que a gente não quer que apareça. Então, aqui que a gente tem que colocar um mais M. Por quê? J com M vai dar JM, menos M com J vai dar menos MJ. Os dois vão se cortar. E agora, existe tanto um J positivo quanto um M negativo. Então, aqui tem que colocar mais um. Isso aqui maior ou igual a zero. Por que dessa forma é mais estratégica? Porque aqui a gente tem um produto de dois termos maior ou igual a zero. Quando um produto de dois termos é maior ou igual a zero? Quando ambos são maiores ou iguais a zero, ou então quando ambos são menores ou iguais a zero. Então a nossa primeira condição, né, vai ser o quê? Para essa desigualdade ser satisfeita, a nossa primeira condição vai ser de que J menos M é maior ou igual a zero e de que J mais M mais 1 é maior ou igual a zero. Ou a outra condição de que J menos M é menor ou igual a zero e J mais M mais 1 é menor ou igual a zero. Então, a gente tem essas duas condições, ok? São iguais com a diferença que a gente vai trocar o maior que para menor que, certo? Então, olha só, desses caras aqui, o que a gente obtém? A gente vai obter de que, como a gente quer obter uma propriedade para o M, eu vou isolar o M. Então, a primeira linha vai nos passar que M é menor ou igual a J. Essa é a primeira condição. E a segunda, a gente vai ter que M é maior ou igual a menos J mais 1. Ou seja, essas condições somadas, a gente obtém que M é menor ou igual
a j e é maior ou igual a menos j mais 1. Ok? E essa condição é consistente, por quê? Porque j é positivo, tem que ser menor que o número positivo, e j mais 1 com o sinal de menos é negativo, tem que ser maior do que esse negativo. Então existe um intervalo ali que o m pode estar. Quando a gente resolve essas daqui, a gente obtém exatamente o contrário. A gente obtém m é maior ou igual a j, e m é menor ou igual a menos j mais 1. Qual que é o problema? O problema é que a gente sabe que o j é estritamente não negativo, certo? Então o que é que a gente tem? A gente tem que o m tem que ser maior do que um número positivo, e ele tem que ser menor do que um número negativo. Então percebam que esse cara daqui não tem solução. O que significa não ter solução? Significa que se essa desigualdade é satisfeita, se esse produto é maior ou igual a zero, isso só acontece quando essa condição acontecer, porque essa condição aqui não tem solução. Então, essa condição que vem do módulo ao quadrado de j mais aplicado nesse estado ser maior ou igual a zero, certo? O módulo ao quadrado ser um valor não negativo, a consequência é essa com a nossa condição daqui, que a gente vai usar daqui a pouquinho, né, para poder chegar na condição mais geral para o m em termos dos j's. Então, esse cara daqui a gente vai voltar daqui a pouquinho, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para a nossa segunda desigualdade, ok? Dado que a gente resolveu a nossa primeira desigualdade, a gente vai fazer a nossa segunda desigualdade. Aqui existe uma coisa útil para a gente fazer, que é o seguinte, elas são praticamente idênticas. Como eu disse, a única diferença é que em vez aqui, né, do menos, vai virar um mais h barra jz. Essa é a única diferença entre eles, certo? Desse caso, dessa primeira desigualdade para a segunda. Então, por conta disso, eu vou copiar exatamente essa parte, certo? Então, olha só, vamos só colocar aqui, né, de forma estratégica, eu vou copiar essa parte, né, e vamos voltar aqui, né, porque eu vou fazer somente as mudanças necessárias, dado os sinais que trocam, ok? Então, olha só, para essa nossa segunda desigualdade, então, relembrando, em vez do menos vai virar mais. Então, eu vou até colocar as diferenças aqui em verde. Então, esse menos vai virar mais. Esse menos daqui também vai virar mais. Consequentemente, esse menos daqui também vai virar mais. E esse menos aqui também vai virar mais. Então, todos esses caras aqui vão se transformar de menos para mais. E a alteração que isso aqui vai gerar é que, na hora de fazer a distributiva, isso é fácil de verificar, aqui vai trocar o sinal e aqui também. Então, aqui vai ser um sinal de mais e aqui vai ser um sinal de menos, certo? Simplesmente verifiquem isso, é muito simples, é só uma mudança de sinal. Claro, mesma coisa. Um produto de termos maiores ou iguais a zero implica que cada parcela separadamente ou tem que ser maior ou igual a zero, ou cada parcela separadamente tem que ser menor ou igual a zero, certo? Para que o produto seja sempre maior ou igual a zero. Então, nossa primeira condição aqui vai ser, né, de que j mais m tem que ser maior ou igual a zero e de que j menos m mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. E a nossa segunda condição, j mais m mais m menor ou igual a zero. Aqui está saindo ruim. Menor ou igual a zero. Ou então que j menos m mais 1 tem que ser menor ou igual a zero. E aí, mesma coisa, vamos desenvolver esses caras aqui. Então, daqui a gente vai ter que nosso m ele vai ser sempre maior ou igual a menos j, da primeira equação. E o segundo, a gente vai ter que nosso m ele vai ser sempre menor ou igual a j mais 1. Daqui a gente vai ter exatamente as mesmas coisas com os sinais trocados. Então, aqui aqui m menor ou igual a menos j. E aqui nosso m maior ou igual a j mais 1. Aqui nós temos o mesmo problema. O m tem que ser maior do que um número positivo e menor do que um número negativo. Então, esse sisteminha aqui nunca vai ser satisfeito. Não existem condições que satisfaçam. Então, para que essa desigualdade seja satisfeita, tem que ser por conta desse conjunto aqui de soluções. Isso aqui nos leva que m tem que ser maior ou igual a menos j. Então, maior ou igual a menos j. E tem que ser menor ou igual a j mais 1. Ok? Percebam que essa condição é diferente da anterior, certo? Como ela é diferente, mas ambas essas condições têm que ser satisfeitas, nós temos que encontrar os valores de m que satisfazem tanto essa nossa segunda relação quanto essa nossa primeira. Porque lembrando, ambas vieram de coisas independentes e, claro, ambas têm que ser satisfeitas porque elas vieram, né, exatamente de que o módulo ao quadrado ele é sempre não negativo. Então, olha só. M tem que ser menor ou igual a j mais 1, mas tem que ser menor ou igual a j. A forma de você obedecer essas duas ao mesmo tempo, qual que é? É falar que o nosso m tem que ser menor ou igual a j. Essa condição obedece a essa primeira parte de ambas, porque se é menor ou igual a j, também é menor ou igual a j mais 1.
Mesma coisa daqui. Se o m tem que ser maior do que menos j e maior do que menos j mais 1, a forma da gente obedecer isso, né, obedecer ambas as equações, é ter que nosso m ele é maior ou igual a menos j, certo? Porque esse cara daqui é mais negativo. Então obtivemos aqui, né, a nossa segunda propriedade, que é uma limitação quanto aos valores de m, e essa limitação é extremamente importante. Por quê? Porque a gente viu, né, tanto o m e o j eles vêm de operadores distintos. O m ele vem do nosso jz e o j vem do nosso j ao quadrado, certo? Do módulo do momento angular total e da projeção na direção z. O que aqui está mostrando é um resultado muito bom, na verdade, de que, além de existir limitações do m e do j, um dos autovalores está relacionado com o outro. E é esperado que exista alguma relação entre j e m, porque a gente sabe, o j está relacionado ao módulo ao quadrado do vetor. O m está relacionado à projeção do momento angular na direção z. É claro, assim, intuitivamente falando, é óbvio que o m ele tinha que ser limitado pelo j. Por quê? Porque se a gente tem um vetor, qualquer projeção de um vetor é, por definição, menor do que o vetor. Certa projeção é uma parte do vetor em uma outra direção. E essa relação está nos falando exatamente isso. A projeção na direção z está limitada ali pelo módulo do momento angular. Né? Então, ou seja, isso aqui, além de ser uma informação importante, né, vai nos ajudar a construir melhor. Né? A gente vai falar certinho como é que o m também, numa das próximas propriedades, né, como o m está dentro desse intervalo, ele não está em qualquer valor desse intervalo, a gente vai ver isso. Né? Mas é interessante porque esse cara daqui, de uma certa forma, né, nos mostra uma intuição que a gente tem na mecânica clássica, de que a projeção de um vetor sempre tem que ser menor do que o próprio vetor. Né? Mas bom, está aqui a nossa segunda propriedade. Pois bem, vamos então para a nossa terceira propriedade, que nos diz que j- aplicado a um desses autoestados com m igual a menos j é igual a zero, e não só isso, né, mas se a aplicação desse j- em qualquer um desses autoestados que a gente está trabalhando, de jz e de j ao quadrado, for igual a zero, necessariamente o m vale menos j, ok? Esse resultado é muito semelhante a um resultado que a gente tinha, né, no contexto do oscilador harmônico, quando a gente definiu os operadores A e H. Como vai ficar claro, essa propriedade, junto com as próximas três, né, evidencia uma relação muito próxima do formalismo que a gente está usando para momento angular e no caso do oscilador harmônico. Então, se você viu as aulas do oscilador harmônico, o entendimento aqui para momento angular das propriedades vai ser muito mais simples, certo? Mas, bom, eu vou provar essas duas simultaneamente. Existe um procedimento que a gente consegue fazer que é comum para se provar tanto essa primeira parte do enunciado quanto essa segunda, e que a partir de um certo momento, né, a gente consegue separar para provar uma das partes e depois provar a outra. Pois bem, para a gente começar a prova, né, nós temos que esses dois caras eles se comunicam muito bem com jz e com j ao quadrado. Por quê? Porque eles são autoestados desses dois operadores. A gente, por enquanto, não sabe como é a atuação do j- nesses caras. Né? A gente vai saber pelas próximas propriedades, mas por enquanto a gente não sabe. Então seria conveniente que a gente pudesse fazer algum procedimento para que, em vez do j- aparecesse o j ao quadrado e o jz, certo? E fazer algum procedimento que fizesse isso e acabasse gerando essa conclusão. O que a gente vai começar fazendo é o seguinte. Vamos começar com o estado jm aplicado a j-. Eu vou começar como se eu estivesse provando essa segunda parte, né, do enunciado. Se aqui a gente tem j- aplicado nesse cara igual a zero, é uma das coisas que a gente quer provar. O que a gente faz? Vamos aplicar j- em ambos os lados. Por quê? Porque a gente já viu, né, quando a gente foi provar a propriedade anterior, né, de que o m está entre menos j e j, a gente viu que j mais j- é o quê? É j ao quadrado menos jz ao quadrado mais h barra jz, certo? É só voltar nos desenvolvimentos da nossa segunda propriedade. Por consequência, esse cara daqui é equivalente a gente falar j ao quadrado menos jz ao quadrado mais h barra jz, tudo isso aplicado ao nosso estado jm, vai ser igual a zero. Agora a coisa fica muito mais simples. Por quê? Porque a atuação do j ao quadrado e jz nesses autoestados daqui é trivial, certo? É simplesmente trocá-los pelos seus autovalores. Pois bem, a aplicação de cada um desses três caras vai retornar um h barra ao quadrado. Então já vou colocar o h barra ao quadrado em evidência. De jz aplicado nesse cara vai dar j mais 1, h barra ao quadrado, que já está em evidência. Do jz vai ficar menos m quadrado, h barra ao quadrado, que já está em evidência. Daqui, mais, aqui vai aparecer um m, h barra, com esse h barra vai ficar h barra ao quadrado, que já está em evidência, então, mais m. Isso tudo aplicado em jm. Ok? Isso aqui tudo igual a zero. Então, primeiro vamos provar essa nossa primeira parte. Ou seja, para provar essa nossa primeira parte, vamos colocar então m
igual a menos j, ok? Para a gente provar essa primeira parte que eu vou deixar em verde. Se a gente faz isso, quanto é que vai dar essa aplicação daqui? Nós vamos ter h barra ao quadrado, que multiplica j mais 1. Se eu substituo aqui, então, o m por menos j, essa primeira parte vai ficar simplesmente j ao quadrado, certo? Porque menos j ao quadrado é a mesma coisa que j ao quadrado, certo? O fator de menos aqui ele é irrelevante quando a gente eleva ao quadrado. E aqui no mais m vai ficar menos j. Tudo isso, jm. Isso aqui igual a zero. Agora, olha só, o que é essa parte aqui do meio? Ela é j que multiplica j mais 1, menos j que multiplica j mais 1. Ou seja, esse cara daqui já deu igual a zero. Então, já acabou o problema, certo? A constante multiplicativa aqui deu zero. Então, obviamente, esse lado aqui vai dar zero. E essa igualdade realmente é um fato. Então, provada essa nossa primeira parte. Para provar essa segunda parte, que eu vou escrever aqui em vermelho, o que a gente faz? Não vamos escrever desse jeito. Vamos deixar em termos de m mesmo. Então, olha só. Se nós temos, então, que esse cara é igual a zero, nós sabemos que essa parte daqui, o vetor jm não é igual a zero, certo? Ele é um vetor não nulo. A gente sabe disso porque eles são os autoestados do j² e do jz. Então, se esse cara daqui é igual a zero, a única possibilidade que você tem de acontecer é se esse cara daqui for igual a zero, certo? Agora, esse cara daqui, como nós já mostramos no desenvolvimento da nossa segunda propriedade, como é que a gente pode escrever esse cara daqui? Olha, a gente pode escrever, expandindo isso, vai ficar j² mais j menos m² mais m. Vou até colocar aqui uma linha para você poder separar. Isso aqui, claro, igual a zero, já que esse vetor jm não é um vetor nulo, certo? Agora, na segunda propriedade, a gente escreveu esse cara daqui de um jeito mais adequado. Isso aqui tem que ser igual a zero. Um produto igual a zero, como é que a gente pode obter essa igualdade? Ou um deles é igual a zero, ou o outro é igual a zero, ou ambos são iguais a zero. Então, a primeira condição para isso aqui zerar é o quê? M ser igual a menos j. Então, essa é a primeira condição. Segunda condição seria o quê? M ser igual a j mais 1. Porém, m não pode ser igual a j mais 1. M está entre j e menos j. Então, essa condição daqui não existe, certo? Esse nem é um valor possível para o m. Então, se esse cara daqui é igual a zero para um m qualquer, a única solução para que isso seja igual a zero é para m igual a menos j, que é exatamente a nossa segunda parte aqui, certo? Então, mostramos essa nossa propriedade.